dinheiro render? Além da poupança, há outros caminhos. Agora, quais são eles? Aí você pensa assim, ô Mônica, mas eu ganho tão pouco, será que eu vou conseguir investir? Vai sim. Sabe quem diz isso pra gente? O assessor de investimentos, Gustavo Nogueira, que está de volta aqui ao Manhã Total. Gustavo, obrigada por ter vindo. Obrigado, bom Seja dia. bem-vindo. Obrigado. Então, as pessoas têm essa ideia. Quando falam em investimento, as pessoas pensam assim, é para aqueles que têm muito dinheiro. Nem sempre é assim? Hoje o mercado ele ficou bem mais acessível, né? Claro que alguns produtos podem pedir um mínimo maior, mas aquele pequeno investidor que desde agora quer começar o seu planejamento, sua estrutura de independência financeira, nada mais importante do que já começar agora. Então, todo pequeno valor, vamos pensar assim, que ela já poupar, lá na frente pode trazer uma diferença significativa, né? Às vezes a gente acha que pouquinha coisa, render um pouquinho a mais, é um pouquinho de dinheiro, mas é um dinheiro que às vezes você gastaria numa viagem, numa saída, trocando de carro, talvez desnecessário. E aí quando você olha para isso lá na frente, você conseguiu desenvolver uma estrutura de planejamento que vai te dar uma independência, uma complementação de renda. Planejamento é tudo. Quer fazer uma pergunta, aproveitando que o Gustavo está aqui? 99897-1000 é o nosso WhatsApp para você participar. Vamos lá. A gente tem como principal investimento, a gente pode dizer a poupança. Quer que eu escreva aqui para você? Ou você quer escrever? Pode, não, eu vou te deixar aí. Minha letra é melhor? Acho que vai ser melhor que a minha. Poupança é o? Hoje a poupança é o investimento mais tradicional. Passa por um período histórico aí de várias modificações. Quando você olha a poupança, 20 anos atrás, não é a mesma de hoje. Quando eu penso em rentabilidade, é uma rentabilidade que pode ficar aquém do desejado. A gente está falando talvez aí de 0,36, 0,37 ao mês. E isso em virtude de um juro baixo. Então, às vezes eu falo assim, vou deixar meu dinheiro na poupança com educação financeira. E hoje, com as informações de um modo geral na internet, o investimento tem entrado um pouco na moda, né? Muita gente tem falado, as pessoas têm aberto os olhos para esse tipo de assunto. E às vezes a poupança ela vai te deixar a desejar. Muitas vezes não consegue nem superar a inflação, dependendo do período analisado, né? Entendi. Então a poupança, digamos assim, hoje não é tão interessante assim, né? Hoje ela deixou de ser uma boa opção como investimento. Qual outro investimento que a pessoa pode pensar porque também tem essa questão de segurança, né? As pessoas ficam às vezes desconfiadas. Dentro dessa estrutura de segurança, produtos de renda fixa que a gente chama, que a gente já sabe o quanto que vai ganhar, por isso o nome renda fixa. Então esse é um outro investimento, renda fixa. Dentro do renda fixa teria produtos como CDB, se você quiser escrever CDB, pode colocar LC, que é a letra de câmbio, é a mesma estrutura de um CDB, porém aqui você empresta o dinheiro para o banco e aqui você empresta para uma financeira, né? E aí você também tem LCI e LCA. LC e LCA, que é letra, né, de crédito imobiliário e também agrícola. Seria talvez os produtos mais tradicionais, mais comercializados dentro de uma instituição financeira. Aquele investidor que muitas vezes gosta de outros produtos de renda fixa, você também tem debêntures, aí você também tem CRI e CRA, né, que são outros produtos semelhantes a esse, só que esses principais aqui seria o que a gente fala que teria a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Tem muita sigla, né? Mas talvez no primeiro contato a pessoa fique um pouco confusa, mas depois ela vai acostumando. E aí, em cada um desses aqui, eu preciso ter um mínimo para investir? É um investimento mensal? Como é que é isso, Gustavo? Vai depender muito da instituição que você faz a aplicação. Algumas podem te pedir um mínimo de R$1.000. Outras podem te dar um mínimo menor. R$500, talvez 200, é um pouco mais difícil. Mas pode ser que a gente consiga, dentro de uma instituição financeira, produtos aí que vão entregar esse mínimo para a gente. E quanto que rende? Hoje, pode dizer isso? Pode, esses claro. Como é que funciona? Os produtos de renda fixa. Dentro de CDB, por exemplo, você tem, vamos colocar aí talvez 3 modalidades, né? Você tem aquela que acompanha o juro, o CDB pós-fixado. Você também tem um CDB indexado à inflação e o CDB pré-fixado. Então, cada um vai ter uma rentabilidade diferente. O que muda são o cenário ali que a gente pode analisar. Por exemplo, pós-fixado, eu vou acompanhar a alta do juro ou a queda dele. Se eu penso que o CDI hoje, no ano, é 6,39, então eu vou ter uma rentabilidade próximo disso. Depende do que o banco vai te entregar. 90%, às vezes uma corretora vai te entregar uma rentabilidade melhor.
110% CDI, 120, 115. E aí eu vou falar de uma rentabilidade líquida para ficar um pouco mais fácil. Uma matemática mais fácil. Então numa poupança eu ganharia 4,5, vamos colocar assim, 4,4. E numa aplicação bastante conservadora eu teria ali meu 6, 6,2, isso de rentabilidade líquida no ano. Por quê? Porque o juro é baixo. No passado, o pessoal falava, Gustavo, eu quero aquela rentabilidade de 1% ao mês, a famosa rentabilidade de 1%. Só que a gente tinha uma Selic, ou até mesmo um CDI de 14%. Então você tinha um juro alto, só que a inflação também era alta. Então o investidor tinha a falsa sensação de estar tendo rentabilidade ali na sua aplicação. E aí o que acontece é que hoje, com o juro baixo, você não tem mais uma aplicação renda fixa te entregando 1%, a não ser que ela perca ali, no caso, a liquidez, que seria o quê? A facilidade de resgatar esse dinheiro. E a gente teria aplicações como o CDB próxima de, vamos colocar aí, 10%, 11% ao ano, perdendo essa questão, a liquidez. Né? Quando que a pessoa pode resgatar? A qualquer momento, quando ela faz um investimento desse? Depende do produto. Porque vai ter produto que você tem, que a gente chama de liquidez diária, do mesmo dia ou até mesmo no outro dia. Liquidez mensal. E quando a gente vai sentar com o cliente e desenvolver o portfólio dele, aí a primeira coisa que a gente tem que entender também, além do grau de risco, perfil de investidor, é como que a gente faria essa distribuição de prazo. Né? Gustavo, um pouco para um ano, um pouco para 2, eu preciso de liquidez do dia para a noite. Isso tudo faz parte do nosso trabalho ali. Né? Então a gente falou de todos esses produtos. Letra de câmbio nada a ver com dólar ou tem? Muita gente acha que sim, mas não tem nenhuma relação. A diferença é a questão das instituições. A vantagem de LCI e LCA é a isenção de imposto. É um estímulo para a pessoa investir, porque aqui você fomenta um investimento do imobiliário e aqui do agronegócio. Então você pega seu dinheiro, empresta para o banco e o banco empresta para esses segmentos. Para onde vai, de certa forma, para nós investidores, não tem tanta diferença. A gente tem que saber o prazo e a rentabilidade. No caso aqui também existe o mínimo, como você falou, que pode vai ser depender que talvez também, por causa de ser imobiliário e agronegócio. Não, por ser desses segmentos, você não teria ali um mínimo, seria mais a instituição que te falaria, para aplicar nessa LCI. E aí se você vai para uma instituição, se eu vou colocar R$1.000, 5.000, 10.000, 20.000, será que a taxa muda? Pode ser que dentro de um banco, sim. Numa corretora isso é mais livre, você com pouco dinheiro consegue ali, por exemplo, já ter acesso a bons produtos. Muito bem. Bom dia, Mônica. Pergunta para o Gustavo se tem como fazer operação com rentabilidade garantida em Bolsa de Valores. Ele não colocou o nome aqui, o nosso amigo. A questão da Bolsa, a gente está falando de Bolsa, entra no segmento de renda variável. Ou seja, o próprio nome diz que a renda ela pode variar, porque depende de uma série de fatores. Dentro do mercado financeiro, falando de bolsa, seja Bolsa Brasil ou Bolsa Internacional, você tem algumas operações que a gente chama de estruturadas. Essas operações podem te dar uma certa segurança, mas não é 100% garantido. O que é 100% garantido muitas vezes numa operação às vezes eu vou tirar o que eu coloquei. Eu coloquei R$5.000, o meu risco é tirar os R$5.000. Só que eu posso muitas vezes ter esse problema. Fiquei às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos e fiquei ali com o mesmo tanto que eu coloquei. Olha, o nosso amigo aqui não mandou o nome. E como e quando devo investir na Bolsa? Como e quando deve investir? Na Bolsa. Na Bolsa. A Bolsa ela sempre é um momento para se investir dependendo da pessoa. Porque se eu for uma pessoa muito conservadora, talvez em nenhum momento seja o ideal. Porque eu posso não ficar confortável com as oscilações do dia a dia. Subiu 3%, não, maravilha, mas se no outro dia cai 5%? Então, tudo isso depende. A gente viu aí uma semana muito positiva, em virtude da troca de governo, mas se fosse o contrário, às vezes uma realização de lucro, a pessoa conservadora que entrou poderia ter perdido. Então, como investir também seria, talvez, uma visão de longo prazo. Até para o conservador, se ele tem 10% do portfólio dele em renda variável, ele não estaria ferindo o seu perfil. Então, ele pode muitas vezes ter uma visão de longo prazo. Gustavo, esse dinheiro aqui seria para o longo prazo, eu não vou pagar conta com ele, não vou fazer nada. Deixa ele. Seria a cerejinha do bolo para no portfólio completo
eu conseguir um melhor desempenho, caso ele tenha aceitação a risco, que é muito importante. É muito importante estar claro isso, exatamente. né? O Gustavo Nogueira continua com a gente aqui, ele que é assessor de investimentos e está trazendo para a gente essa lista e principalmente tirando aquela questão de que, se eu ganho pouco, eu não posso investir. A gente precisa, você falou uma expressão que a gente precisa muito bater, que é educação financeira, né, Gustavo? Educação financeira desde sempre. Hoje a gente trabalha muito com essa parte de cursos, né, palestras, educação de um modo geral, só que ainda precisa de mais, né? Se ela fosse complementada ali na base da educação, talvez seria mais não teríamos tanta inadimplência, né? Exatamente. Muito bem. Gustavo volta já com a gente, é uma pausa, peço licença para você agora. A gente está começando a segunda-feira muito bem, principalmente de uma semana, vamos dizer que é a primeira semana para valer de 2019, claro, falando como você pode investir o seu dinheiro, mesmo ganhando pouco. Nós estamos recebendo o assessor de investimentos com a gente, o Gustavo Nogueira. Gustavo, deixa eu trazer uma outra pergunta, lembrando que você pode continuar participando, tá? 99897.000. Como escolher um fundo de investimento que tenha menor risco? É o Ezequiel que pergunta para a gente. O fundo de investimento, como que ele funciona? É uma pessoa jurídica, imagina uma empresa mesmo, e aí ali dentro do fundo você tem alguém que faz a gestão do fundo, a administração, um banco que guarda esse dinheiro, uma empresa que também faz a auditoria para deixar todo fundo tem uma regra a ser estabelecida, que a gente chama de regulamento. E aí existe uma empresa por fora, não vinculada ao fundo, que confere se o fundo anda de acordo com as regras. Isso é uma segurança para o investidor. E tem alguém que distribui, que pode ser bancos, né, corretoras de um modo geral. O fundo, para você investir num fundo que seja bom no sentido conservador, ele tem que ter na sua composição produtos de renda fixa. Muitos vão ter CDBs, vão ter letra de câmbio, LCI, LCA até que não, porque aí você perderia a isenção, mas você teria outros produtos também, como às vezes debênture, o famoso crédito privado, que hoje é um produto conservador, que você tem condições de melhorar a sua rentabilidade na renda fixa. Aí o fundo faz isso, ele pega R$1.000 de uma pessoa, R$1.000 de outra, R$1.000 de outra, porque R$1.000, às vezes você não faz um portfólio tão equilibrado. Só que você compra a cota de um fundo, esse fundo tem muito mais dinheiro, 500 milhões, 1 bilhão, não sei. E aí esse dinheiro ele vai pegar e vai fazer uma carteira mais eficiente do que só os seus R$1.000. Aí você tem que pensar muitas vezes na liquidez. Tem fundo que pode te entregar o dinheiro de um dia para o outro, de um mês, 6 meses, até um ano. E aí, Gustavo, eu quero um fundo conservador, vai para a linha de renda fixa. Dentro desse fundo ele investe em título público. Ele tem que tomar cuidado com a volatilidade, porque às vezes um fundo de renda fixa, se tiver inflação junto, dependendo da forma que é feito, pode ter volatilidade. E também esses créditos privados, títulos públicos de um modo geral. Né? Tem que conhecer bastante, quer dizer, conhecer não, perguntar bastante para poder fazer esse investimento. Bom, a gente estava falando de renda variável e aqui a gente tem, vou até colocar com uma outra cor, a gente tem, você falou, né, a Bolsa de Valores. E dentro da Bolsa de Valores, quando a pessoa vai investir, a gente tem outros tipos de investimento aqui, Gustavo? O famoso ali dentro de bolsa, você pode entrar também em fundos de ações e o que a gente chama de OI, que é Operações Estruturadas, e COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Um fundo de ações, né? Esse aqui, ele tem mais, para o conservador, ele tem mais seguro, não é menos risco ou não? Ele vai fazer o mesmo papel de bolsa. O detalhe vai ser nessa diversificação. Então, muitas vezes, um fundo de ações, ele pode ter também uma distribuição de títulos com bolsa. Ele talvez não fique 100% em bolsa, mas isso não elimina o risco, porque alguns fundos que têm ação e têm um pouco de título, eles usam até o que a gente chama de derivativos, que é para muitas vezes alavancar as rentabilidades. Da mesma forma que pode alavancar para cima, pode alavancar para baixo. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque qual produto? Você tem que olhar muitas vezes o histórico dele e olhar também para os momentos, porque, por exemplo, quando eu vou sentar com um cliente e mostro um fundo de ações para ele, primeira coisa, e eu sei que a pessoa não é tão agressiva ou não tem tanto apetite a risco, eu falo assim, dá uma olhada no mês de maio de 2018, que foi a greve dos caminhoneiros, e 2017 foi o dia do Joesley, né? Em relação ao dólar, toda aquela questão.
Nossa. Teve fundos que perderam muito dinheiro. Foi mesmo. Recuperou bastante. Já recuperou tudo, né, de certa forma. Só que se a pessoa tivesse entrado, tivesse tomado ali menos 3, menos 5, menos 8% no mês, como que ela ficaria? No outro mês talvez foi ruim também. Depois ele foi recuperando. E aí como é que fica? Qual que é o sentimento da pessoa? Por isso que a gente entra naquela linha. Precisa ser um dinheiro que a gente não tenha compromisso com ele. Muito bem. Tem um amigo nosso, Davi, Paulo Davi, na verdade. Ele está perguntando sobre PGBL, é isso? Sim. E VGBL. O que é isso? Ele está perguntando sobre esse tipo de investimento. Isso aí, na verdade, são estruturas dentro de uma previdência. Aí a previdência, você tem ela como conservadora e também tem ela moderada e agressiva. VGBL e PGBL, o que vai mostrar para a gente aí é a forma de tributação. Então, às vezes eu vou ter uma tributação sobre o que o dinheiro rende. Imagina que rendeu R$1.000 e aí a rentabilidade, você colocou 10 mil e rendeu 1.000, então você tem 11, por exemplo. Então você teve um VGBL que vai ter a tributação muitas vezes no que foi rendido ali, que seria os R$1.000. E você tem um PGBL muitas vezes que é sobre o volume financeiro. Mas por que a gente ia escolher um produto que rende sobre tudo que eu coloquei? Teoricamente não faria sentido, mas a vantagem é que lá na frente a alíquota ela vai para 10%. Aí é outra questão que a gente tem de tributação mesmo. Você tem uma alíquota de 35%, a cada 2 anos cai 5%, e aí você chega de 35% a 10%, e você também tem a outra rentabilidade que seria padrão de fundo, né? Falando de 22,5% a 15% sobre o que rende. Esse é o Gustavo Nogueira. Estão chegando perguntas para você. A turma está querendo investir. Eu fico muito feliz com isso. A gente tem uma aqui do Francisco, que está perguntando sobre Tesouro Direto, mas eu vou ali e já volto. Combinado? Combinado. Muito bem. O Francisco, já a sua pergunta respondida aqui pelo Gustavo. Tá, daqui a pouquinho eu volto a chamar o Kelson. E agora nós vamos continuar falando de investimento. Você pode investir o seu dinheiro, fazer com que ele renda mais, mesmo ganhando pouco. Eu fui com a pergunta do Francisco, volto com ela sobre o Tesouro Direto, né? E tem uma outra amiga nossa, a Neida, do bairro Martins, que quer saber que ela ouviu dizer que para investir no Tesouro Direto, Gustavo, ela precisaria investir R$30 por mês. Ela quer saber onde é que eu tenho que ir, o que eu posso fazer e se é preciso depositar R$30 por mês para o Tesouro Direto. O Tesouro hoje ele entra no segmento renda fixa. A vantagem é que aqui você está emprestando para banco e o Tesouro é para o próprio governo. Então, o seu risco é, por exemplo, o governo ter algum problema de crédito, né? O que a gente chama de quebrar ali. Então, o seu risco é o menor do mercado, por isso o chamado risco soberano. E aí, como que você compra ele? Você pode ir pelo site do Tesouro mesmo e você também pode ir por uma corretora. Abre uma conta em qualquer corretora que esteja em evidência, que você conheça ali pela internet. E aí você tem ali a aba, né, a parte só de títulos públicos. Você vai ver os produtos que tem ali e você pode escolher de acordo com o seu interesse de prazo e rentabilidade. Um detalhe importante do título é que às vezes, por ter essa segurança, às vezes não, né, por ter essa segurança que eu comentei, ele pode não pagar tão bem quanto outros produtos. E até aqui a gente entraria com debêntures, CRI e CRA também. E aí tem que avaliar se faz sentido, porque aqui você tem fundo garantidor de crédito. Até 250 mil você fica ali respaldado. O problema é o banco quebrar, mas você tem ali o dinheiro de volta. E aí você tem que avaliar se vale a pena deixar no título ou então ir para um produto que pode te pagar melhor. Né? Ele pode começar aqui, faz um dinheirinho, depois transfere para cá? Pode fazer também. Isso também, Gustavo? Pode, ele vai crescendo o patrimônio, vai juntando. Ele tem que pedir o resgate, né? Ele vai pedir o resgate, vai pagar o imposto naquelas alíquotas que eu comentei, de 22,5% a 15%, dependendo do tempo aplicado, e aí depois ele migra para outra opção. Mesmo com essa alíquota, vale a pena esse imposto? Dependendo da rentabilidade, sim. E aí é onde a gente entra avaliando, porque se eu tiver uma rentabilidade que, no fim das contas, me paga o mesmo que poupança, e eu já vi casos até pior que a poupança, aí não vale a pena, aí a gente tem que avaliar, né? Bom dia, Mônica. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Obrigada por participar. Eu gostaria de saber, Gustavo, de você, se investir mesmo é o melhor caminho. Investir, ele é o melhor caminho, aí depende, assim, como ela deixou um pouco mais avulso, assim, né? Mas investir em relação ao quê? Será que ela fala a comprar um imóvel, né? Investir é interessante porque se você deixar o dinheiro parado, ele não vai render nada. Quando eu olho para algo de longo prazo, e aí eu
posso começar a fazer algumas contas, aí a gente vai ver que realmente compensa. E até puxando um pouco para o imóvel. A gente tem que avaliar qual que é o propósito que a pessoa tem. É ter uma renda melhor, mais qualitativa, é ter um patrimônio, a segurança de que aquele bem é dela. Então, assim, dependendo do meu interesse, eu posso puxar para um lado ou posso puxar para outro. E aí entra o emocional também. Financeiramente falando, no longo prazo, o investimento pode te dar aí um retorno melhor, é porque o imóvel, por exemplo, não falando mal, mas às vezes ele tem características de custo que a gente não coloca no papel. Se você compra à vista, financia, os custos de um processo, né, de adquirir um imóvel de um modo geral, então tudo isso a gente tem que avaliar, né? Mas investir sempre é o melhor negócio no sentido de criar um patrimônio, uma segurança, independência, mas depende de onde investir, né? E agora a gente tem aí um bom tempinho pagando imposto. Mesmo assim, dá para reservar um dinheirinho, até para isso que você falou. Às vezes as pessoas querem ter a casa própria, comprar um apartamento, trocar de carro, né? Ou deixa o dinheiro ali também até por uma questão de saúde. Mesmo a gente pagando tanto imposto como a gente vai começar agora, dá para fazer esse equilíbrio? O importante é a gente trabalhar com a linha de planejamento. Eu tenho uma determinada renda, uma parte eu tenho que ter lazer, claro, eu tenho que muitas vezes pensar na casa, né, em tudo como um todo ali, as contas, investimento até pessoais, seja uma aula de inglês, algo para os filhos também, mas uma parte disso tem que ser reservada para o investimento. O essencial, o importante é que desde o início a pessoa faça isso agora, por exemplo, que quando chegar o ano que vem, ela já tem tudo pronto, né? É verdade. A Maria Conceição quer saber por que a poupança rende tão pouco? Muita gente se pergunta isso, né? É porque, na verdade, assim, quando eu olho para um aspecto histórico, ela foi mudando muito a forma de ser rentabilizada, né? Hoje ela trabalha com um percentual e muitas vezes tem uma participação da TR, que a gente chama de taxa referencial. Na verdade, a poupança ela é um veículo para você deixar o dinheiro no banco e ter sim uma rentabilidade, mas ela não seria um produto específico para investimento, no sentido, eu quero um bom produto, eu não deixaria na poupança. Ela é meio que uma solução, assim, vamos dizer assim, né, apagar o fogo ali, né? Não seria o principal a funcionalidade dela não seria isso, né? Não seria isso, né? A gente está falando aqui hoje sobre como investir o seu dinheiro mesmo ganhando pouco. É segurança, né? É planejamento, que a gente não trabalha muito às vezes, essa educação financeira. Eu preciso agradecer muito a você, Gustavo Nogueira, assessor de investimentos, com a gente aqui hoje. Mais uma vez no Manhã Total. Volte sempre, viu? Ok, muito obrigado. Bom dia. E que a gente possa investir e lidar melhor com o nosso dinheiro, né? É verdade. Obrigada, viu?